Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai repercutir o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. O Inter já está no Rio de Janeiro para o compromisso contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro amanhã no Maracanã à noite. E o técnico Eduardo Cudê perde 8 titulares para a partida. O último boletim médico do Inter tem 5 titulares desfalcando a equipe para a partida de amanhã. São muitos problemas e a gente vai falar muito sobre isso. Também falaremos sobre a coletiva importantíssima concedida pelo diretor de futebol do Internacional, Magrão, hoje à tarde no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, em que ele falou sobre diversas situações importantes de chegadas, contratações e saídas. A gente também fala do atacante que está retornando ao Internacional. Além disso, tem volante comprado pelo clube e eu vou te trazer todos os detalhes. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 66 mil inscritos aqui no canal, então não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita. Te inscreve aí e também ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E tem muita Eurocopa rolando, quartas de final, Copa América já nas quartas também. Tem muito Campeonato Brasileiro agora nesse meio de semana, tem o jogo do Inter amanhã, o Grêmio contra o Palmeiras também. E tu aproveita lá em KTO para ganhar uma graninha e se divertir. Gente, o Internacional já está no Rio de Janeiro, onde amanhã encara por mais uma rodada de Campeonato Brasileiro a equipe do Fluminense, às 8 horas da noite, e esse jogo no Maracanã vai colocar o Inter contra um velho conhecido, Mano Menezes, anunciado essa semana, no início da semana, como técnico do Fluminense, que está amargurando aí a lanterna do Campeonato Brasileiro, tentando sair dessa situação complicada, e o Inter tem que se aproveitar disso. Porém, o técnico Eduardo Cudê tem muitos desfalques para essa partida. São pelo menos 8 jogadores titulares que não estão à disposição do técnico Eduardo Cudê. E hoje foi divulgado um novo boletim médico e que nesse boletim a gente conseguiu ver 5 jogadores só nesse último boletim médico do Internacional. Vamos lá, tá, gente? Bustos, trauma torácico ainda, não está recuperado e está fora do jogo de amanhã. Vitão, desgaste muscular, desgaste físico, fora do jogo de amanhã. Arangues, a situação no tornozelo é mais do que dores, tá? São mais do que dores. Ele tem um edema ósseo nos 2 tornozelos, no esquerdo e no direito. Não perde a conta. Thiago Maia, edema muscular na coxa esquerda, também está fora. Wesley, um dos principais jogadores do Inter até aqui na temporada, tá com uma osteite púbica. O que é? É uma inflamação na região do pubis. Também tá fora. Luca segue no departamento médico. Esse não é titular. Rocher, Borré e Valência nas suas seleções. 9 desfalques ao todo. Tirando o Luca, 8 titulares que estão fora do jogo contra o Fluminense amanhã. O que a gente tem de novidades, se é que dá para tentar tirar algo de positivo? O Alário tá voltando de suspensão, voltaria com o Wesley tá fora por essa osteite pública, essa inflamação na região do pubis. O Alário sim volta e quem sabe começa o jogo de amanhã. E o Bruno Gomes, que tinha um problema no tornozelo, ficou fora do jogo contra o Criciúma no final de semana, também está retornando e agora, com todos esses desfalques, tem uma boa possibilidade de começar a partida. Outra novidade, a terceira, pode ser Hugo Malo. Isso porque o Bustos está fora e o Igor Gomes, com o Vitão estando fora, deve jogar do lado direito da zaga ao lado do Fernando. Isso pode fazer com que o Hugo Malo seja titular na partida de amanhã. O Malo que não vai ficar no Internacional, tem contrato até agosto, vai para a Espanha resolver a sua vida jurídica e não será mais jogador do Inter. Mas está treinando e está relacionado. Ele está com a delegação e tem uma boa possibilidade de começar esse jogo de amanhã contra o Fluminense. Eu tentei desenhar um provável Inter a partir disso, tá? Fabrício, goleiro, Malo na direita, Igor Gomes e Fernando a dupla de zaga e o René na lateral esquerda. Rômulo, primeiro volante, mais à frente o Bruno Gomes, Bruno Henrique e Wanderson, Alan Patrick e Alário ou Luca Drummond, vai depender de quantos por cento está
o atacante argentino Lucas Alario, que está voltando de suspensão, mas a gente sabe que ele tem tido algumas e tem convivido com algumas dores na região do joelho. Eu falei do Hugo Malo e hoje o Magrão, diretor esportivo do Internacional, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT de Alvorada. O treino foi fechado, mas a imprensa foi convocada para estar lá a partir do início da tarde para acompanhar essa coletiva do diretor esportivo do Internacional. E uma das situações que ele falou foi a do Hugo Malo, dizendo que o Inter quis a renovação do Hugo Malo. Pelo Inter ele renovaria por mais um ano, e isso foi ofertado para o jogador. Porém, que por questões particulares, familiares, o Hugo Malo não vai ficar no Inter. Foi um pedido da família do Hugo Malo, algo familiar, de fato, que a gente não sabe ao certo o que é. A família dele pediu para ele voltar para a Espanha. A família toda vai voltar para a Espanha, os filhos e a esposa dele moravam aqui em Porto Alegre com ele, no Brasil, e vão voltar agora para a Espanha. Ele vai ter esse julgamento em julho do suposto caso de assédio sexual quando ainda era jogador do Celta de Vigo. Em agosto termina o seu contrato com o Inter e ele não vai ficar aqui. Mas o Magrão revelou que o Inter quis muito que ele ficasse. E essa saída do Malo faz com que o Inter sim vá ao mercado atrás, possivelmente de um lateral direito. Inclusive ele não descartou reforços na zaga, na lateral direita, no meio de campo para a vaga do Maurício e mais um centroavante no elenco. Mas ele deixou claro que vão ser contratações pontuais, porque o Inter não tem como gastar muito, porque tem suas dificuldades financeiras. Gente, sobre outros jogadores, tá? O Magrão falou sobre o René, que a gente trouxe ontem a informação que pode deixar o Inter no final do ano, tem contrato até dezembro, já está apto a assinar um pré-contrato, e o Inter já estava agora pensando e não tinha mais tanta certeza sobre a renovação do lateral esquerdo René, muito criticado pelo torcedor do Internacional por alguns erros pontuais recentes. Ele disse que o Inter está conversando com o empresário do jogador e sim, tem a possibilidade de renovação, mas ele não descartou, ele não deixou confirmado, ele vai renovar. Ele disse, estamos conversando. Foi uma resposta muito simples do Magrão sobre essa situação. E o Magrão também falou sobre o Fabrício Bustos, que inclusive teve uma polêmica ali sobre Magrão, Bustos, que o Bustos seria o X9 do vestiário, estaria vazando para a imprensa as escalações e que o Magrão teria cobrado o jogador. O Magrão negou isso oficialmente. O que eu ouvi nos bastidores de algumas pessoas é que de fato houve uma conversa entre Magrão e Bustos e que ela não foi num tom tão amigável assim, mas o Magrão negou na entrevista coletiva e é natural que isso ocorra. O Magrão disse que não teve nenhum problema com Bustos, confirmou a informação que eu trouxe aqui diversas vezes da renovação automática. O contrato do Bustos é até fevereiro agora de 25, ou seja, a partir de setembro ele pode assinar um pré-contrato, mas tem uma renovação automática para renovar por mais um ano, até fevereiro de 26. E aí o Magrão foi questionado, e o que o Magrão disse? A gente está conversando com o empresário não pela renovação automática, isso deve acontecer, é porque a gente quer renovar por mais um período além da renovação automática. E aí eu fui atrás dessa informação e confirmei com algumas pessoas do clube que o Inter ofereceu para o Bustos um ano além da renovação automática. Ele vai renovar automaticamente de fevereiro de 25 até fevereiro de 26 e o Inter ofereceu mais um ano em cima disso, até fevereiro de 27, com uma bonificação salarial, um aumento, enfim, toda aquela valorização que a gente sabe de como funciona uma renovação de um atleta. E isso está sendo avaliado porque a gente sabe que o Bustos tem procuras da Europa. E o Magrão confirmou que ele teve sondagens recentes e que o Inter está tentando a permanência do jogador. Bom, avançando aqui para duas informações importantes. A primeira delas, o Inter anunciou a compra de Thiago Maia, volante que veio emprestado pelo Flamengo, por ser nas últimas horas da janela de transferências, o Inter não conseguiria efetivar a compra naquele momento, então teve que ser um empréstimo para dar tempo de sair no bid bonitinho e ele poder jogar, e tinha uma obrigação de compra que o Inter poderia exercer ao longo desse ano de 24. O Inter optou em já exercer agora a compra do volante Thiago Maia, oficializado pelo Inter, 4 milhões de euros parcelados. Esse será o valor que o Inter pagará ao Flamengo pelo jogador e para o Lille também, que lá na França tem ainda um percentual do jogador. Para fechar, tá? Tem atacante chegando no Beira-Rio. A questão é se ele vai ser utilizado pelo Kudê. Matheus Cadorini, garoto de 21 anos, que foi emprestado para o Curitiba e para o Ituano lá em São Paulo, ainda tem contrato com o Inter, não ficou no Ituano, não se adaptou por lá, não foi bem no Ituano e também não tinha ido bem no Curitiba, tá voltando e
devido à escassez de centroavantes, Borré e Valência nas seleções, Alário tá voltando agora de suspensão, mas tem esses problemas e dores no joelho, tá se recuperando ainda de um problema que ele teve no ombro. O Matheus Cadorini vai ser avaliado pela comissão técnica, sim. Ele será avaliado pelo técnico Eduardo Cudê. Para vocês terem uma noção, tá? Só nesse ano, 5 jogos e nenhum gol do Matheus Cadorini com a camiseta do Ituano. No ano passado ele teve mais jogos, também não teve um grande rendimento, assim como também não teve no Coritiba, tá certo, gente? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!